Mais um AJ, e hoje nós temos aqui uma figura ímpar. Nós vamos receber aqui o cara da TOV, Torcida Organizada Vascaína, o cara da Escola de Samba Unidos de Vila Isabel, CEO e fundador da Rima Publicidade, Hélio Ribeiro, senhoras e senhores. Obrigado pelo convite, amigo. Parabéns pela iniciativa. Obrigado a você. Estou à sua disposição aí para Obrigado a você, que é um querido, prestigiando aqui a casa. Igualmente, para você também. Elinho, nós aqui, a ideia desse conteúdo é a gente falar de mídia exterior. Nossa praia. Como está lá descrito no canal, a gente vai falar aqui de mídia exterior, mas nós vamos falar do aspecto raiz, do aspecto dos caras que fazem a mídia acontecer, né? Que são os veículos, e trazer aqui personalidades bacanas, como você, que além de um grande amigo, é um expoente dessa área de mídia externa no Brasil, né? Obrigado. Antes de mais nada, eu queria te agradar. Eu vou te dar uns presentinhos aqui. Bacana. Dá uma ligada. Vamos ver aqui a surpresa. Eita, rapaz. Modelo novo, cara. Ó. Pô, valeu. Olha Camisa só. Elinho. Olha só. Elinho. Vascaíno. Pô, obrigado, cara. Obrigado. Você foi um daqueles que estava na marquise do Vasco lá, tentando pular quando o Vasco desceu ou não? Não. Por coincidência, eu estava em São Januário, que eu já fui meio fanático por ir a jogo, essas coisas. Mas nesse dia eu estava quando caiu, inclusive, também naquela vez que 2000, né? Já caiu várias vezes. Já até acostumou. Não estou falando do time, estou falando da grade. Tá. Aí eu também estava lá, foi até um dia atípico, foi, sei lá, janeiro, dezembro, uma coisa assim. Mas obrigado pelo presente. Isso é um presente, e eu tenho mais um presente para você. Esse aqui, ó, Kenner. Esse aqui é um parceiro nosso. Excelente marca. Isso aqui tem uma peculiaridade, né? Que é uma galera que trouxe essa pegada do conforto, da robustez, do design para o Rio de Janeiro, trouxe da Califórnia. Pô, bacana. E é um cara que é completamente diferente, porque eles desenham, eles fizeram toda a matrizaria. É uma empresa com 2.000 funcionários. Eles fizeram todo o equipamento de matrizaria, faz o design, e o próprio dono da empresa ele desenha, produz um modelo, usa durante um tempo para aprovar, para botar em comércio. Então, legal. São os caras que brigam com gigantes, né? A Kenner briga com Alpargatas, com Grendene, com Raider, são os caras gigantes. E é uma empresa bacana, parceiro nosso aí. Eu queria te presentear com esse chinelo aí. Você vai abrir aí, você vai ver que... Olha o design disso. Pô, que show, hein? Bonito mesmo. Bem bacana. A matrizaria toda dos caras, os caras desenvolvem isso aí com um polímero diferente. Tem toda uma pegada. Muito bom gosto. É uma empresa que está totalmente enxutinha, a empresa é ESG. E, assim, é um parceiro que eu quero levar para a vida aí. Deixa eu botar aqui. Bom, nós vamos começar aqui, Elinho. Obrigado. Pô, você é um querido. Obrigado mesmo. Você está sempre aqui, ó, no coraçãozinho igualmente. do velho. Olha só, você é português, você é nascido em Portugal? Não, eu sou descendente. Português nascido no Caxambi. Sou português, nascido no Rio de Janeiro, Carioca da Gema, com 61 anos de idade. Mas de onde que tu vem? Eu sou da ilha, eu sou... eu morei até, não lembro bem, mas até uns, sei lá, 7 anos, 10 anos, por aí. Na Lapa. A Lapa era meio que um reduto daquela... 1000 anos na Lapa. Eu lembro ali da Moraes de Vale, né? Moraes de Vale. A Lapa era meio que um reduto, o centro da cidade em si, né, era meio que um reduto daquela portuguesada que vinha tentar a vida no Brasil, né?
Sabia disso não. Como todo centro histórico de alguma cidade, né, a cidade nasce no centro. Então, muitos portugueses vinham para o centro, né, que foi onde começou a colonização, aquela coisa toda. Então, meus pais vieram, meados da década de 50, para o Brasil. Meu pai é português. Meu pai e minha mãe. Fugido lá da Revolução lá dos escravos, já. Não, aquilo já tinha meio que acontecido. E aí eu sou de 61, nasci em 61, e a minha vida toda, depois que eu ainda era criança, foi feita na Vila da Penha. Eu morei 27 anos na Vila da Penha. A Ilha do Governador, inclusive, era, na época, um dos lugares que a gente saía da Vila da Penha. Depois de adolescente, com 18 anos, carrinho na mão, a Ilha do Governador era um lugar que a gente ia muito. Farol da Ilha, sim, aquelas coisas assim. A gente ia muito para a Ilha do Governador, a galera ali da Vila da Penha. E depois fui para Jacarepaguá. Em 97, entrei numa obra lá e tal, e me mudei para Jacarepaguá e fiquei até 2012. Você jogou bola, moleque? Joguei. Até hoje, assim, nunca fui bom de bola. No Paroímpa, eu era sempre o último a ser escolhido. É mesmo? Né? Mas eu sempre fui muito ativo com essas brincadeiras de rua da nossa época, né? Até bem pouco tempo atrás, antes desse negócio da linha chilena ser proibida, eu soltava pipa. Eu nunca soltei. Eu gosto de pipa, essas coisas. Sempre gostei muito de bola, sempre gostei muito de atividade de rua, sabe? Assim, sempre gostei muito. Eu perguntei isso por quê? Porque o esporte ele sempre traz assim um ingredientezinho de competitividade, né? Sim. E que às vezes hoje atualmente você tem assim muita contrariedade com relação à competitividade. Tem que ter todo mundo muito igual, não sei o quê. E na nossa época era valorizada a competitividade. Você queria ser o melhor na escola, o melhor no teatro, o melhor na natação, o melhor no futebol, inclusive, melhor em algumas coisas você era até cobrado por isso. Para ser isso. Você estudou, você é formado, como é que tu começou a estudar? É o quê? Escola pública? Como é que é? Não, filho único, né? Sempre tive assim Filho único. Sempre tive assim uma atenção muito voltada para tudo era em cima de mim, né? Então meus pais sempre procuraram me dar, apesar da dificuldade, uma escolaridade muito boa. Eu estudei desde que comecei no Liceu Literário Português, que ficava ali no finalzinho da Senador Dantas. Tem até uma curiosidade que um dos filhos do Zagallo estudava lá. E depois, quando eu fui para a Vila da Penha, eu fiz toda a parte de meio dos estudos, né, que antigamente chamava científico e tal. Fui até o científico, segundo grau e tal, no Colégio Republicano, em Vaz Lobo. Então, porque é um bairro vizinho ali, a Vila da Penha, né? E depois fiz, começo da década de 80, Gama Filho, Universidade Gama Filho. Me formei em administração porque, por ser filho único e meu pai, como todo bom português na época, tinha alguns negócios, eu ia ficar... A intenção era ficar tomando conta dos negócios dele, né? Teu pai era da construção, né? Não. Meu pai, ele tinha sociedade em alguns negócios, mas o local de trabalho dele, onde ele sempre trabalhou, depois que, antigamente, o pessoal chamava se estabelecer, né? Depois que ele virou comerciante, ele trabalhou 20 e poucos anos numa loja de materiais de construção, na Estrada do Tindiba. A loja está lá até hoje. A loja dele ou... Dele com os sócios. A sociedade dele sempre foi assim com os irmãos, outro negócio ele tinha sociedade com os cunhados, sempre foi assim, né? E aí eu trabalhei com ele nessa época, até ele tomar... Porque meus pais fizeram uma coisa meio inusitada. Eles vieram... É uma história que é bacana. Eles vieram para o Brasil em meados da década de 50, e quando foi meados da década de 80, a rima tem origem por causa disso, eles resolveram voltar para Portugal. Portugal nem pertencia à comunidade europeia ainda. São vivos? Não, os dois já falecidos. Minha mãe morreu muito cedo, minha mãe faleceu em 2005, e o meu pai agora em 2016. Eu até tive que ir a Portugal nessa época 2 vezes. Eu fui no meio do ano passar 30 dias com ele, em 2016, e quando eu voltei 10 dias depois ele faleceu. Aí eu tinha deixado tudo aqui, com a minha ausência pararam algumas coisas, né? Eu tive que depois, não tive como voltar 10 dias depois, e aí 3 meses depois, final de outubro, final de setembro, eu voltei. E para resolver as coisas lá, inventário, né, aqueles negócios todos. Então, eles voltaram para Portugal na meados da década de 80.
E o meu pai, na época, tinha 52, 53 anos, precisava ainda da... Você ainda não estava nesse segmento. Não, não. A rima se originou daí, da volta deles para Portugal, porque por mais que ele tivesse a intenção, que eu creio que até seria essa, de não ficar, dar um tempo lá, ficar um tempo e depois voltar, que acabou não acontecendo dessa forma, eles ficaram de vez, ele ainda não tinha uma situação totalmente estabelecida para poder parar de trabalhar. Então, ele dependia dos negócios dele. E daí tem a origem da rima, que o meu tio, que é irmão dele, meu padrinho de batismo e meu sócio há 35 anos. Eu tenho, por incrível que pareça, mais convivência. E meu segundo pai, esqueci de falar, né? Meu segundo pai. Eu tenho mais convivência com ele do que tive com meu próprio pai. Porque o meu pai, quando eu tinha 25 anos de idade, ele voltou para Portugal com a minha mãe. E eu tenho de convivência com meu tio, que é meu sócio, 35 anos. Ali no dia a dia, a gente... Mas a rima tem 35 anos? 35 anos. Ela começou em 87. Meus pais voltaram para Portugal. No Fabrico de Luminoso. Fabricando letreiro, que foi até uma coincidência. Esse meu padrinho conhecia o Humberto, não sei se você lembra de uma empresa de letreiro chamada Luminosos Del Rey, Sim, que ficava ali na Rua dos Inválidos, ali e tal. E um dia eles estavam juntos e o Humberto falou com o meu padrinho, pô, me dá uma carona ali na Praça Mauá, que tem uma empresinha de letreiro, de manutenção e tal, que o cara está se desfazendo, está fechando a empresa, está se desfazendo dos equipamentos. Está vendendo máquina de solda, está vendendo uma Kombi velha, uma torre de andaime. Aí meu padrinho foi lá com ele. Chegou lá, meu padrinho olhou aquilo e falou, vem cá, tu quer quanto nisso tudo aí? E aí recebi uma ligação, ele falou para mim, ó, esteja semana que vem, dia tal, no escritório do contador, que eu estou comprando uma firminha para a gente... Você estava com quantos anos? Eu estava com 25 anos. Foi em 86, isso finalzinho, formado. Fiz faculdade de 81 até 85. E isso foi finalzinho de 86, e a gente começou em 87. E aí eu não sabia nada. 7 anos estava trabalhando com meu pai, não sabia nada de letreiro, não sabia o que era. Aí o Humberto pegou um gerente que ele tinha, Chicão, o Francisco, a gente chamava ele de Chicão, e aí a gente começou. Só que o cara que vendeu a empresa, ele não fabricava letreiro, ele era representante no Rio de Janeiro, ele era o suporte, né, no Rio de Janeiro, de uma das maiores fábricas de letreiro do Brasil, que chamava Neon Uberlândia. Lembro. A Neon Uberlândia... Existe a Neon Uberlândia? Eu não sei, nunca mais soube. Porque meu contato depois, eu lá na frente, se você quiser eu conto, passou a ser muito com a Publitas, que também era uma gigante do Dr. Sola. Então, eu tive muito contato com o Dr. Sola, fui muitas vezes na Publitas, mas a Neon Uberlândia eu nunca tive a oportunidade de conhecer. Então, esse cara, não me lembro mais o nome dele, o que a Neon Uberlândia fazia? Vai instalar 3 luminosos da Texaco no Rio de Janeiro. Ele que dava o suporte com a equipezinha dele de ajudar na instalação. E aí o bacana era o seguinte, na maioria dos contratos, na maioria dos locais que a Neon Uberlândia instalava, ele fechava um contrato de manutenção. Acabava a garantia, ele entrava com um contrato de manutenção. Eu fiz muita manutenção naquela... eram 4 concessionárias da companhia Santo Amaro de Automóveis, que tinha ali na Avenida Brasil. Era tudo bacia de acrílico, lâmpada fluorescente. Eu fazia muito isso. Então, começou. O nome da rima, muita gente pergunta. É uma curiosidade. Tem essa origem, porque a empresa do cara tinha uma sigla e a razão social era Representações, Instalações e Manutenções Limitada. Então, o R é de representações, o I de instalações e o MA de manutenções. Aí a gente, quando olhou a razão social do cara, vamos tirar a sigla, que acho que era até as iniciais do nome dele, e vamos colocar a rima por causa do Representações, Instalações e Manutenções Limitada. E aí começou. O Chicão chegava para mim e falava... Aí botamos um anúnciozinho na Páginas Amarelas, que era 1/16 de uma folha da Páginas Amarelas. E aí o Chicão falava, vamos fazer um orçamento, ligava um cliente. Só um instantinho. Para a galera que não sabe, Páginas Amarelas era um livro desse tamanho, dessa grossura. As páginas eram amarelas. O nome da publicação era Página Amarela, e ali continha anúncios de todos os segmentos. Então, de A a Z. De A a Z. Dentista, tinham ali anúncios, os dentistas pagavam para entrar nessa publicação. Era anual. Anual. Os vendedores da Página Amarela eram 10, os caras eram muito bons. E a gente captava anúncios, né?
vendia os luminosos, os serviços, através de consultas vindas da Página Amarela. Exatamente. Foi o meu primeiro vendedor, digamos assim, foi a Páginas Amarelas. Depois, obviamente, a coisa foi crescendo, a gente foi botando as pessoas para vender. O contato era, como você falou no início, raiz, era físico, né? Você tinha que visitar os clientes mesmo, né? Sim. E aí ligava um cliente, pedia um determinado tipo de luminoso. Aí o nosso gerente, o Chicão, falava: senta aí na máquina de escrever para datilografar. Aí datilografar, letreira confeccionada em bacias de acrílico, com letras montadas. Caixa metálica. Só que eu fazia o orçamento e não sabia o que era aquilo. Aí, na hora do almoço, eu pegava o Chicão e falava assim: agora vamos mandar ali na Rio Branco, porque a empresa nasceu na Praça Mauá, porque essa empresa que a gente acabou comprando era na Praça Mauá, no Largo da Prainha, ali, de São Francisco da Prainha. Sei. Existe até hoje, o imóvel até desabou e tal, mas o terreno está lá até hoje. E aí eu ia na hora do almoço e falava assim: me mostra que letreiro é aquele que eu mandei o orçamento para o cara, porque eu queria saber o que era uma bacia moldada, o que era uma letra montada, né? E assim foi. E depois, quando a gente teve a primeira compra, aí eu comecei a ver como que se fabricava aquilo que eu tinha mandado de orçamento. Eu era assim, zero, não sabia nada de letreiro. A curiosidade também o primeiro letreiro que a gente fabricou foi para uma empresa de mudança chamada Elegantes Andorinhas. Foi o primeiro letreiro que a RIMA fabricou, em 87. Depois a coisa, graças a Deus, evoluiu, a gente acabou... Você foi um daqui da cidade, um dos maiores do fabrico de luminosos. Era eu, Luminosos Apolo, do Pedro, que ele está aí até hoje, e a Luminosos Vitória. Vitória, Sebastião. Sebastião, que era ali na Avenida mais Brasil. gente, a Girassol lá do Edinho, tinha uns caras... Tinha um cara que... O próprio Beto. O Humberto, tinha a S, Luminosos S, que era do filho do Sebastião. Tinha um cara que ele já tinha uma visão bacana na época, que ele começou a produzir mais em série, que era Denigres. Denigres, o Fernando. Eu citei o Denigres aqui no último episódio. Ficava ali em Rocha Miranda, se eu não me engano. Sim. Né? E não sei, ninguém sabe até hoje por que o Denigres pulou fora do mercado. Você tem essa história, não? Cara, tem muito boato, veracidade eu não sei, né? Mas as pessoas até dizem que talvez foi até por causa de violência do local, ele acabou saindo dali, mas assim, o porquê que ele saiu do segmento e não deu andamento... Completamente. Eu aproveitei, nesse momento eu estava numa curva de baixa, aproveitei essa brecha e consegui retornar ao mercado no vácuo do Denigres. Porque deixou um buraco na carteira de fornecedor de Antártica, Brahma... Que compravam em série. As petroleiras todas. Eu também sou egresso de fabrico, como você bem sabe, né? Meu pai e meu avô começou a fazer luminoso no Rio de Janeiro em 1932, 31, 32. Caramba! Foi um dos caras que trouxe o Sola, lá começou a fazer neon em São Paulo, e meu avô começou a fazer neon no Rio de Janeiro. E meu avô fazia uns luminosos, que eram anúncios vendidos, Coca-Cola, colchões Dragon, anunciava relógio, cigarro podia anunciar, e tudo em neon, com aqueles sequenciais de neon. Com os movimentos, né? Isso. E na década de 70, teve um prefeito aqui, chamado Marcos Tamoio, que paralisou esse tipo de trabalho, não poderia mais ser feito. Meu avô tinha sanca de trem, de bonde, defensa de esquina. Já com publicidade. Já fazendo publicidade. Meu avô também se chama Antônio José Martins, meu homônimo. Se chamava. E ele começou a fazer isso e tal, aí veio Marcos Tamoio, não pode mais fazer publicidade na cidade. Meu pai mudou a empresa para luminosos, fabricação de luminosos. Aí começou a desenvolver moldes de bacia, isso eu estou falando anos 70. E meu pai me botou para trabalhar muito cedo. Bacana, né? Uma coisa que eu agradeço, assim, porque na época eu, tinha 14 anos para 15 anos. E eu reclamava muito, porque, 14 anos, eu quero jogar bola, eu quero, fazer molecagem. E ele me chutou para a rua para trabalhar, ele me dava Meu pai fazia assim, vendia um letreiro numa papelaria.
quanto é o valor? 3 mil, você me paga 6 de 500. E aí não tinha duplicata, boleta, era um cartãozinho escrito à mão. Caramba. Dava o crédito, o fiado, na mão. E nessa época, ele me dava passagem, você vai no lugar tal, no lugar, cobrar essas parcelas. Então eu ia tomava chá de cadeira, não sei o quê. Aí foi assim que eu comecei a entender a administração de negócios, né? Aí fui crescendo ali dentro da empresa, né? Assumindo responsabilidades na empresa maçom. E nós nos encontramos muito, foi nas concorrênciazinhas de Antártica, Brahma, Coca-Cola, que era o que a gente almejava, né? Tinha o cliente particular, né? Como você falou, a papelaria, a drogaria da esquina, mas a gente tinha muito, eu no meu caso, e acho que você também, a gente tinha muita vontade de entrar na produção em série. Né? Porque, por exemplo, você pegava um letreiro de uma loja no shopping. Você só podia trabalhar de 10 da noite às 10 da manhã, horário que o shopping está fechado. Alguns letreiros daqueles eram projetados por arquiteto. Então, eu tinha uma estufa de pintura na Rima, na Sacadura Cabral, que você pintava o teu carro dentro da minha estufa. Porque muitos arquitetos projetavam um letreiro com tinta automotiva. Volkswagen 77, amarelo Volkswagen 77. E aquilo era uma trabalheira danada, porque você ia de 10 da noite, a partir das 10 da noite no shopping, aquilo dava um arranhão, a pintura de pistola automotiva, ela não aceita retoque. Não é como uma pintura pincel a rolo. Então, você tinha que voltar para a empresa, pintar aquela parte danificada novamente. Então, o que a gente sempre desejava era a produção em série, porque você fabricava 100 luminosos iguais. Fazia um gabarito, fazia um molde e fabricava 100 luminosos iguais. Beleza. E eram pedidos maiores, né? Eram pedidos maiores. Agora, eu ralei muito para entrar em companhia de bebida, e eram as principais que pediam em série. Eram as companhias de bebida e as de petróleo, Ipiranga, Atlantique, Texaco, essa galera, né? Então, por exemplo, quando eu comecei atendendo a Coca-Cola, eu tinha que ir a Campos fazer layout. Tinha que atender a Coca-Cola de Campos. Eu tive vezes que eu fui a Campos e voltei no mesmo dia. Saía de casa às 5 da manhã e chegava já tarde da noite, porque não existia o Photoshop, não existia os programas que você hoje bate uma foto e faz um layout. Você tinha que ir lá fazer um rascunho, voltava para a empresa, o cara às vezes fazia o layout. Isso é uma coisa que me causa muita espécie, porque, cara, a gente fazia coisas, né, que parece impossível hoje, se você falar, né? Mas eu falo isso também. Eu fico pensando assim... A gente dirigia o carro, né? Hoje, você dirigir um carro na cidade é complicadíssimo, porque você sai com um carro aqui, sei lá, você vai fazer 2, 3 visitas. Vai gastar uma baita gasolina, um estacionamento, um tempo. Né? E naquela época a gente fazia 8 visitas, 7 visitas num dia. A Coca-Cola tinha esse tipo de comportamento. Eu vou lhe contar uma coisa. Conte-me. Que você não sabe. Você foi um dos caras... Você foi o cara que plantou a semente da mídia exterior em mim. Foi mesmo? Sim. Pô. Uma vez nós estávamos em Jacarepaguá, aguardando... acho que era Wagner, o cara da Antártica, que lidava ali com os fornecedores. Lá onde hoje é o shopping. Onde hoje é o shopping. Uhum. E aí estava sentado lá, eu muito pé da vida, com a própria vida, né? Porque quando eu fabricava... Eu nunca fui bom de ser dono de fábrica. Eu me achava um cara ruim. Embora seja... Eu sou administrador, mas me achava um cara ruim. Mas eu estava ali muito pé da vida com aquele negócio que eu subia, descia. E aí eu estou sentado e está você falando com... Não sei se era com Pedro ou com alguém assim na cadeira dela, você falando... Na época, concorrente. Nós estamos sentados na antessala, assim, e você falando... Eu entrei isso em 98, foi quando eu entrei, fiz o meu primeiro painel. Isso deve ter sido 94, 93, por aí, 92, sei lá. E aí você falando, pô, não, que eu estou fazendo mídia externa, acho que você estava fazendo umas PPP com o governo municipal, né? Aí você falando como era bom o negócio, né? E eu... ouvindo ali, na minha humildade ali, ouvindo. Aí, mas aquela sementinha ficou gravada lá dentro, sabe? Aí, pô, sei lá, 5, 6 anos depois, a oportunidade apareceu
de entrar nessa área de veicular anúncios, eu entrei e me senti, cara, eu estou em casa, isso aqui eu estou em casa. Não só pela minha formação de venda, mas pela minha formação de fabrico de luminoso. Eu falei, cara, eu estou em casa, me senti muito bem. Eu falei, cara, é agora que eu vou realmente ganhar a vida. Bacana. Essa época aí eu estava com uma idade já maior, né, já com bastante experiência, e comecei a fazer isso. Então, assim, se hoje eu estou aqui, né, essa sementinha lá você me plantou. Já fico mais Tu orgulhoso. não queria ter feito isso? Era menos um concorrente? Não, pelo contrário. Eu acho que a concorrência, ela te motiva a estar cada vez mais, né? Sim. E somos amigos, a gente cresce junto, né? Exatamente. A gente faz Temos uma história que é praticamente idêntica. A gente veio do letreiro, a gente já se conhecia, éramos concorrentes e hoje somos da mídia exterior, da OH, somos concorrentes e somos amigos. Somos amigos, isso aí, produzimos coisas, desenvolvemos coisas juntos, nos alinhamos muito bem. É preciso falar do nosso sindicato, né? O nosso sindicato, para quem está fazendo isso aí, por favor, entra lá, cepexrj.org.br, entra lá, se filia, por favor, fortalecer o pessoal que está hoje criando um mecanismo jurídico que traga mais tranquilidade para o negócio de mídia externa. A gestão lá do Mário, do Laza, pô, super competente, campeão, super atuante. Campeão. Né? Você, me fala assim, a minha vida sempre foi uma montanha-russa, né? Um sobe e desce danado. Normal. Normal. É a minha pergunta a você. Normal. Conta aí como é que foi. Foi só ladeira acima ou teve uns combos também? Muito percalço, muito problema. Você vê como é que a coisa é tão antiga. Você falou que o que te incentivou a ser hoje um exibidor de OH foi eu falar para você que eu já estava, na época, fazendo com o poder público umas PPPs, umas parcerias público-privadas. Porque já era difícil, naquela época, você ter uma regulamentação que você pudesse fazer o que o mercado pedia, para atender toda a demanda que você tinha. Então, assim, o Conde também deu uma continuidade a isso muito grande. Depois, né, em 98, acho que começou em 98, e eu fiz muita coisa. Eu doei balde de tinta para pintar colégio, eu doei barraca de praia para a Guarda Municipal, sempre em troca de uma liberação de algum painel, de alguma taxa, de alguma licença e tal. Mas a vida nunca foi um mar de rosas, não, amigo. Sempre foi muita dificuldade. Muita luta, não? Quando eu comecei a trabalhar com meu pai, ele já tinha os negócios dele mais ou menos embasados lá, tudo direitinho. Mas eu vim dar valor àquele ditado que fala que nem tudo são flores na vida, quando eu comecei, realmente, me tornei empresário e comecei a ver que, tinha mês que era maravilhoso, tinha mês que dava problema. Então, eu também fui praticamente igual a você, cara. A vida sempre foi uma ondulação. Aí, meu gráfico sempre foi uma ondulação, uma hora tá bom, uma hora tá ruim. Sempre foi dessa forma. O que acontece? A gente tem... Eu desisti do fabrico de luminoso, né? E aí eu trago para mim uma regrinha que é o seguinte: você vai ouvir sempre, quando você é jovem, assim, a garotada vai ouvir, não desista, não desista, não desista, nunca, não desista nunca, você só perde quando você desiste. Eu acho que você tem que hoje pensar um pouquinho melhor sobre isso, assim, não desista, mas fundamentalmente não desista com razão, né? Porque mas também não insista no que no que não dá certo. Exatamente isso. Eu estava fazendo coisas que eu achava que não me dava prazer em fazer, né? Eu hoje tenho prazer, tenho um tesão danado no que eu faço. Mas eu tenho desde o letreiro também. Eu não tinha, cara. Eu curtia ali porque eu sabia fazer, fui criado dentro de uma fábrica de letreiros, fazia aquilo e tudo, mas consegui formar filhos, família, ter uma vida razoávelzinha, mas eu não curti aquilo. Eu comecei a curtir quando eu comecei a fazer uma coisa. E vou te contar eu sentia muito a presença do meu avô.
É uma coisa que me fazia chorar, porque eu sentia muita presença do meu avô, porque meu avô fazia isso naquela época, na época dele, né? Eu tive pouco contato com meu avô, né? E assim, eu passei para esse segmento, eu sentia muita presença dele. Sentia, cara, eu falei, inclusive, pro meu sogro, né? Que meu sogro acompanhou, assim, meu começo de vida. Eu falei, cara, achei o meu caminho. Então, assim, no meu caminho teve dificuldade? Um monte. Pô, desde que eu faço isso, várias dificuldades. Mas eu estava ali resistindo, e aí você tem que resistir, persistir, fazer, não sei o quê, mas dentro daquilo que você vê que tem o caminho promissor. E quando você gosta, né? Quando você ama, vibra com o que faz, aí a tendência de você continuar persistindo e as chances de darem certo são muito maiores, com certeza. Qual foi o teu primeiro painel? Como é que foi? Primeiro, você me explica como que você passou para a publicidade. Como é que foi essa mudança? Eu já tinha um olho na OH. Mas alguém te deu uma sementinha igual tu me deu a sementinha? Eu tinha porque, eu vou te contar, a gente fabricava luminoso e, consequentemente, fabricava neon, né? E, bom, todo mundo fala neon, mas existiam dois gases, o neônio e o argônio, né? Então, assim, tinha um ponto ele nunca tinha sido publicitário. Tinha um ponto na Rio Branco 245, chamado Edifício Bockel, que ele tinha uma estrutura em cima que tinha, no topo do prédio, e tinha sido um luminoso indicativo de um banco, de um cartório, não lembro bem, que funcionava ali. E um belo dia, através das páginas amarelas, a Frota Oceânica Brasileira, que ficava na Avenida Venezuela, fez um chamado, eu atravessei a rua, fui lá, atendi. E eles pegaram aquele ponto para colocar a publicidade deles, um luminoso de neon. E eu fui contratado para fabricar aquele letreiro. Cara, era um negócio assim que eu nunca tinha visto na minha vida. Então, aquilo não foi o meu primeiro luminoso, não foi o meu primeiro painel de publicidade, mas aquilo eu já falei, pô, aquilo ali, cara, se os caras pegaram um ponto onde eles não estão, onde não é o domicílio deles, e estão colocando lá na Rio Branco uma chamada que dava para ver do aterro do Flamengo e tal. Pô, isso é um negócio bacana. Na época a gente tinha um outdoor, né? De papel colado e tal. E aí, um belo dia, eu recebi um telefonema de uma empresa de São Paulo querendo comprar um letreiro, mas para usar na publicidade. A mesma coisa do Frota Oceânica Brasileira, que era na Avenida 20 de Janeiro, a avenida de acesso do aeroporto internacional do Rio de Janeiro. E aí eu vendi para eles e fabriquei eles trabalhavam com mídia aeroportuária e tal, e eu fabriquei um backlight na época, não era nem frontlight, era backlight, de 7 por 3,60. Era o padrão da galera. Era o padrão, de 7 por 3,60. Era uma caixa com 40 centímetros de espessura, cheia de lâmpada fluorescente dentro. E aquilo me trouxe um envolvimento grande com a engenharia da Infraero, porque naquela época, onde o ponto foi instalado, eu tive que puxar o ponto de luz de 300 metros de distância. A obra toda por minha conta. Então, por exigência da Infraero, onde era grama, tinha que cavar, enterrar a tubulação com a fiação e recapear com grama. Onde era pedra portuguesa, da mesma forma. Onde era asfalto, da mesma forma. Então, o luminoso que era para fabricar e instalar em 30 dias, eu demorei 3 meses para colocar. E um belo dia, um engenheiro da Infraero virou para mim e falou, por que tu não pega um ponto aqui para você? E aí, assim, começou a minha saga. Eu peguei um ponto, fiz um contrato com a Infraero. Foi o teu primeiro ponto? Foi o meu primeiro ponto de publicidade. Legal. Peguei um ponto. Futuramente, depois, passado um tempo, eu fui ter um segundo. Esse, ele era no sentido de quem está indo para o aeroporto, do lado direito. E o outro que eu peguei depois, nos anos à frente, foi na pista de quem está saindo do aeroporto, bem na curva ali, quase chegando na estrada do Galeão. E aí, meu primeiro anunciante da OH foi uma telefonia chamada AT&T, que a gente, a portuguesa, fala AT&T, né? Foi meu primeiro anunciante. Aquele segundo, depois, uns 2, 3 anos na frente, foi para a escola. Vendi para a escola. Todos os contratos anuais, tudo direitinho. Foi o meu primeiro painel assim, de publicidade, que foi, sei lá, 95, 96, por aí.
Chegou a ter um inventário enorme, né, Welinho? Eu tive muita coisa, tive bastante coisa. Reduzi por opção. Tive rodovia privatizada, tive um monte de coisas, mas tive outro. Você teve Juiz de Fora também? Tive uma filial em Juiz de Fora, de 2001 até 2008, que quando teve a eleição do prefeito lá, que começou o mandato dele em 2008, ele também acabou, na época, tentou acabar com a mídia OH lá. Eu tive entre tabuletas de outdoor. Lembra do Triedro? Sim. Tive 5 painéis triados, era uma sociedade com uma pessoa lá em Juiz de Fora. Tive entre triados, outdoor, que a gente acabou colocando outdoor, e painéis, eu tive 77 peças e perdi tudo. Perdi tudo. O meu sócio lá chegou a alugar um galpão para guardar os ferros, tudo que a prefeitura ia com a pá mecânica do trator assim, entortava tudo para baixo. Primeiro dia, do dia 2 de janeiro, o prefeito começou tirando tudo. Tive Juiz de Fora, tive um monte de Mas coisa. aqui no Rio tu tinha mais de 100 painéis, né? Tive outros municípios, mas também acabei. Tive algumas coisas em Caxias, tive coisa em Niterói, São João de Meriti. Mas aí, por opção, eu fui parando. Porque, assim, eu acho que eu sou um dos únicos que ainda não terceirizei nem a parte de fabricação, nem a parte externa, de colocar lona, tirar lona, de reparar um holofote queimado. Eu tenho minhas equipes e produzo minhas peças. Mas você ainda usa essa equipe na fabricação de letreiro também? É porque assim... Você ainda fabrica letreiro? Não, letreiro não. Eu fabrico as minhas peças, as minhas empenas, os meus postes. E se eu quiser comprar um painel teu, não faço. Não? Não faço. Se for uma coisa que eu tenho em estoque, eu tenho vários painéis na casa, né? Vários postes e tal, até faço. Mas eu comprar o tubulão, fazer... Eu não tenho, assim, as equipes prontas para isso. Eu tenho quem faça. Eu contrato as pessoas, eles vão lá, fazem... E terminou tudo, está pronto o painel. Mas eu tenho um maquinário, porque por eu vir do letreiro, eu sempre tive as máquinas de solda, eu sempre tive a estufa de pintura, eu sempre tive a calandra, a máquina de corte. Então, eu não ia me desfazer daquilo quando eu também parei de trabalhar com luminoso. Mantive, né? E hoje em dia, quando eu preciso fazer alguma coisa, eu contrato as pessoas, elas vão lá, a gente liga as máquinas, faz tudo, e instala e vida que segue. Mas eu não... Hoje, por exemplo, tem muitas empresas que terceirizam a instalação da lona, a troca da lona, o reparo na iluminação. Eu continuo com o meu pessoal fazendo isso. CLT lá, tudo direitinho. É mesmo? Eu sou totalmente terceirizado. Que bom. Eu acho que é a tendência, mas eu, por enquanto, ainda não tomei essa iniciativa de fazer. Não sei se é tendência, mas é uma coisa que meu pai falava, né? Você sabe quanto custa, né? Quanto é que custa isso? Custa 10. Aí a minha tarefa é colocar ali o meu resultado, o imposto, mas eu sei quanto custa. Quando eu tenho o cara internalizado, muitas vezes eu não vou saber quanto é que custa. Pode custar mais barato, pode custar mais caro. Eu acho que o meu terceirizado custa um pouquinho mais caro do que se eu tivesse os caras contratados lá, com CLT, com tudo. Mas eu me sinto mais confortável, porque, Elinho, qualquer negócio, qualquer um, depende de venda. Sim, então, claro. Você tem que vender. Se você não vender, não tem contabilidade, não tem funcionário, não tem escrituração fiscal, não tem nada. Então, eu decidi, em algum momento, nessa minha trajetória, né, já estou velhinho, eu decidi o seguinte, cara, eu vou concentrar a minha força máxima em vender, porque eu vendendo eu consigo fazer as coisas. Sim. Então, eu tento não dispersar energia fazendo outras coisas que eu não precisaria fazer. Mas eu tenho aqui, como eu te falei no início, eu tenho a minha sociedade, né? Então, assim, sempre foi, desde que a gente começou a fazer isso, sempre foi o meu sócio interno e eu externo. Então, assim, a minha preocupação sempre foi exatamente o que você está falando. Os contatos, a venda, ir para São Paulo. Agora, graças a Deus, meu filho está meio que me ajudando nessa parte, e creio eu que ele vai até fazer tudo isso depois, sem precisar da minha presença. Mas, assim, eu nunca tive muita preocupação com essa coisa de pessoal de rua, pessoal de fabrico, porque sempre foi o meu sócio que cuidou dessa parte interna. Sempre foi ele interno e eu externo. Sempre foi assim. No negócio, assim, para quem quer empreender, uma pessoa que quer empreender, ele tem que entender que são 3 coisas que são fundamentais. Conheça o seu mercado,
e aí eu estou falando conhecer o mercado, é saber quem vende, para quem compra, por que preço, como compra, quando compra. Isso é conhecer o seu mercado. Conheça o seu negócio, né? O cara tem que saber tudo sobre o negócio dele. Ele não pode receber uma pergunta e não ter uma resposta. Então, ele tem que estudar, conhecer o negócio dele. E conheça a sua concorrência. Então, são as 3 coisas fundamentais para alguém empreender hoje, e sempre foi assim, conheça o seu mercado, conheça o seu negócio e conheça o seu concorrente. Exatamente. Se aprimorar sempre. Sim. E você, nesse trajeto todo teu, você hoje, como é que está o teu projeto, assim, que eu tenho notado que você está criando novos esportes, novos locais, está criando novas circunstâncias, parceria lá com o IH. Como é que está o teu pensamento, assim, em relação à expansão? Rapaz, eu nunca fui adepto de que quantidade quer dizer qualidade. Eu nunca, nem na minha vida particular, nem na minha vida profissional. Nunca fui adepto a isso. Eu sempre achei que o meu comportamento deveria ser poucas peças, mas com qualidade. Entendeu? Então, senão vai chegar uma época que eu vou concorrer comigo mesmo. Não é por aí. Com relação à parceria da UIO, né, ela foi muito bem-vinda. É a modernidade que a gente hoje está precisando, o mercado pede isso, a digitalização dos pontos que eram estáticos, né? E nós temos uma parceria hoje com a LED Wave, o IO, onde a gente instala em alguns locais. A gente inicialmente procurou fazer a instalação de LEDs onde não existia, existiu um painel, não é pegar um front hoje e trocar por um LED. A gente sempre achou por bem criar pontos novos para o LED. Nunca vai chegar uma hora que a gente vai digitalizar algum ponto que já foi estático há muito tempo. Mas, por enquanto, não. Então, a minha ideia de expansão sempre foi essa. Ela é natural, apareceu uma oportunidade, a gente considera que é boa, a gente acha que vale a pena, a gente investe, vai lá, cria um ponto novo. Agora, aquela saga de tem que colocar mais, tem que ter mais, nunca foi a nossa intenção. Eu penso que se você tiver 50 espaços bons, ocupa os 50 espaços. O principal disso é essa maturidade que a gente está tentando aqui. O objetivo desse conteúdo é exatamente esse, é passar essa maturidade para os jovens que vêm aí, é que hoje você administra melhor isso, aquela impulsividade nossa da juventude, a gente consegue administrar melhor e, às vezes, você descobre que, eu fiz aquilo ali, a performance lá não é boa, por que eu fiz aquilo lá? Tinha ponto em Madureira que vendia 2 vezes no ano. E outra, ali, tem gente lá em Madureira com um painel. Isso. Então, se você tem um anúncio, que é o que eu falei, tem a venda, né? Se você tem um anúncio, você liga para o concorrente amigo. Faz a parceria lá. Eu troco crédito. Eu acho que nós já trocamos crédito eu faço um anúncio no teu painel, aí amanhã tu faz um anúncio no meu painel. É por aí. Por isso que o que você falou, conheça a sua concorrência. Porque não adianta você entrar num segmento, a dica para os jovens que você falou, não adianta você entrar num segmento que a tua concorrência é problemática, entendeu? Então, acho que o concorrente, ele te ajuda, à medida que ele cresce, você quer crescer junto, e à medida que ele vira teu parceiro, ele te ajuda em várias situações que você pode lançar a mão dessa amizade comercial, né? Eu acho bem bacana isso. E quer dizer, então, que o teu filho Pedro está pilhando nesse negócio? Rapaz, ele... Tu sabe que eu sou uma história fora da curva nisso, né, cara? Por quê? Porque, cara, eu tenho meus filhos engajados lá com a gente vivendo isso. Aí eu pergunto, fulano, como é que é a sucessão? Não, meu filho não quer isso, meu filho quer outra coisa. E você... Não estou falando só os nossos amigos aqui do Rio, não. Sim, vários. A galera... E por que não segue os negócios, né? Acho que a tendência normal dessa garotada, por exemplo, o Pedro tem uma irmã mais velha, minha filha mais velha, né? Desde que ela tinha 13, 14 anos de idade, que ela fez concurso e passou para o Cefet, que ela começou a estudar do Cefet. Médica? Não. Não? Ela é formada em economia.
Ela fez economia. Desde que ela tinha 13, 14 anos que ela foi para o Cefet, eu já olhava, muitas vezes eu pegava ela ali no Cefet, no Maracanã, porque ela fez período integral, né? Ela fez uma pontuação tão boa que ela conseguiu, além do técnico do Cefet, que era à tarde, fazer o segundo grau, né, o ensino médio, no Cefet também. Então, ela chegava no Cefet 7 da manhã, saía 6 da tarde, de segunda a sexta. Então, algumas vezes, como eu estava no centro da cidade, na Praça Mauá, eu passava pelo Maracanã e pegava. Desde aquela época eu olhava e falava assim, essa aí não vai levar. Não vai querer nada. E hoje ela é funcionária da KPMG. Até outro dia eu fiquei sabendo por ela que a KPMG é o dito Vasco. Eu nem sabia disso. Sim. Não sabia disso. E aí eu já via nela que não. E o meu filho, quando começou a pandemia, ele fez agora em novembro 21 anos, quando começou a pandemia, eu precisava dar e queria dar alguma coisa para ele fazer, para ele trabalhar, fazer alguma coisa. E aí eu falei para ele, cara, fiz um orçamento aqui na empresa de uma empresa para cuidar das redes sociais, alavancar as redes sociais da empresa, que hoje é um canal, uma ferramenta... Dá rima. Dá rima. E aí eu falei, cara, eu vou te fazer uma proposta. Eu vou te pagar metade que vai pagar para os caras, tu fica trabalhando de casa, cuidando da... Já era super esperto com essa coisa de Instagram, de um monte de coisa. E aí começou... Ele hoje tem a empresa dele, com o meu afilhado, com o primo dele, e está virando um misto, né? Ele pega cliente virou uma empresa de marketing digital, ele pega uma empresa cliente dele de marketing digital e encaixa OH, e vice-versa. Pega um cliente de OH e vende o marketing digital. Você sabe que o digital é um pensamento meu, né? De futurologia, exercício de futurologia, né? O digital, ele é digital. Se você pega o digital remoto ou se pega um pendrive, vai lá e espeta um anúncio no digital, ele deixou de ser digital, ele passou a ser um analógico. Sim. Né? Só expondo uma coisa. Se ele é digital, se ele está conectado, eu posso chamar ele de uma mídia on. Mídia on. Correto? Correto. Então, esse é um pensamento meu, que a nossa fronteira, a última linha da mídia on é a mídia de rua, digital. Então, qual é o meu pensamento? Em algum momento, não longe, e nós vamos ter que melhorar a nossa capacidade de entendimento dessa evolução, em algum momento, essa comunicação ela vai ser uniforme no Instagram, no Facebook, no YouTube e no meio externo. Você vai ver o mesmo anúncio que está rodando num Reels ali, é o mesmo anúncio que está rodando no painel. E, às vezes, até com a capacidade do cara autoprogramar o seu anúncio. A Google já tomou essa iniciativa, Sim. né? Ele joga no teu painel o anúncio que você se cadastrou lá, tudo direitinho, ele joga no teu painel o anúncio que ele está fazendo no digital inteiro. Entendeu? Porque, cara, eu participei agora de uma convenção da Will, né, semana passada, e falaram muito isso. Nós precisamos aprender, e o mercado precisa entender, que nós não somos exibidores de OH, nós trabalhamos com comunicação visual, entendeu? Essa pergunta... Isso é primordial, porque você tem hoje estudos que apontam que as inscrições rupestres datam de milhares de anos antes de Cristo. Já era uma forma do homem pré-histórico tentar se expressar por signos, através de um outro modo que não fosse a dicção. Entendeu? Então, assim, a gente tem que preservar Moisés abriu ali as 2 tábuas com os 10 mandamentos, já era o primeiro outdoor, né? Já era a comunicação visual. É isso que a gente precisa, que as pessoas do mercado vejam isso, sabe? Os caras estão ali, eles não trabalham, eles não têm um painel de exibição de publicidade. O cara tinha um painel estático ali, botou... Não, o cara está se modernizando, ele está fazendo um trabalho super importante, que é uma coisa que data dos primórdios, que ele trabalha com comunicação visual. Isso é que é importante as pessoas entenderem. O Elinho, vou te falar, o meu primeiro painel que eu botei na rua foi... eu já tinha sementinha plantada pelo Elinho. E aí, um dia, eu dei uma corrida no calçadão, ali na praia da Barra. Aí, encontrei um amigo. Falou, meu pai estava trabalhando comigo. E a gente tinha uma oferta de um ponto para alugar, era um salário mínimo.
O valor da locação. Não, tinha que pagar um borracheiro ali na entrada da barra. E aí aquilo ficou lá, ficou cozinhando aquele negócio lá de aluga, não aluga. Pô, a gente não alugar isso para quê? Tentar achar alguém que se interessasse. E aí encontrei esse amigo falou, pô, por que você não faz esse negócio? Eu fabricava letreiros para as lojas desse amigo. Eu tinha loja de bicicleta, tinha algumas lojas de bicicleta. Aí a gente fazia aqueles luminosos, padrão Calói. E aí ele, por que você não faz isso lá? Eu te levo lá na prefeitura. Aí me levou na prefeitura e eu botei meu primeiro painel nesse borracheiro. É. Mas o meu primeiro painel, essa história eu estou contando porque é uma história curiosa. Ah, mas tem que fazer parte disso, que a gente tem que Cara, eu cheguei no galpão, falei pra galera, ó, junta... Eu era, como eu te falei, não era um grande administrador de aspecto fabril, né? Ó, cara, olha só, pega retalho disso, de chapa, não sei o quê. Eu fiz todo o painel de retalho. De pedaço. De sobra de material. De sobra de material, rebite, tudo, parafuso. Tudo que foi achado assim, fiz um primeiro painel. Qual a minha sorte nisso aí, vamos dizer assim, ação divina, né? Junto com você fazer e esperar o melhor. Fazer e dar certo, E né? dá certo. Fiz, botei lá o painel, pô, agora o painel era um 7x360 na época também. E aí, por alguma razão do Sobrenatural de Almeida, meti um anúncio de Desarme, que era uma marca nova da Hering. Era um fundo preto com a letra branca grande, assim, bold, Desarme. Aí comecei a fazer aquilo, falei, cara, meu coração chega a palpitar, assim, cara, que legal que eu estou fazendo. Eu vibro muito com isso. Eu cheguei a ter quase 200 painéis ali. Não, muita coisa. Muita coisa. Um envolvimento com um montão de gente, vários bairros, que assim, o ticket de venda muito reduzido. Por favor, um cafezinho aqui. Cafezinho, opa. Aí. Valeu. E aí eu cheguei, quer dizer, fui nessa força que a partir desse momento me aconteceu e fui a 200. Hoje a gente está bem menor, né? Bem mais reduzido, né? Entendendo. Não sei se você vai lembrar, seu Galmate, que tinha um enorme terreno, tá hoje cheio de container ali na linha vermelha. Sei. Cara, eu botei... Chegou a ter painel ali. Eu botei 10 painéis eu lembro disso. Botei 10 frontlights dupla face, fiz um sequencial de 10 painéis. Se perguntar hoje, você vai fazer... Pô, sem chance alguma de fazer... Investimento absurdo. Para vender num ticket pequeno. Entendeu? É isso. É o que eu sempre priorizei lá na empresa, foi sempre isso. Ter poucos pontos, mas com qualidade. Pô, eu tive rodovia privatizada, eu tinha um painel que eu aluguei muitos anos para o Le Canton. Era no final da Serra de Teresópolis. Ali chama Alto do Soberbo, o nome do lugar. Às vezes, sexta-feira à noite, na época do Nextel, cara, vinha um alerta no Nextel, a menina ligava, pô, subi aqui e tal, tem um holofote apagado, o painel não pode passar um final de semana apagado. Pô, você tinha que ir na empresa, abrir, chamar uma equipe, rodar 100 quilômetros, pagar pedágio para ir lá trocar um holofote, voltar. Pô, era legal. Mas chega uma hora que você vê que o custo-benefício, ele não é o mesmo. É muito trabalho para, no retorno, você vê... Tem uma máxima que diz que você tem, do seu universo de negócios, você tem 20% que garante todos os 100%. Os outros 80% só está ali para encher o... Você falou que pegou o local lá da borracharia, era um salário mínimo. Pô, a gente, quando pegava os locais lá no passado, era um valor que você pagava, assim... Não interessa se você vai vender ou não. Você tinha aquele custo mensal, o painel cheio com publicidade ou ele vazio, sem nada, sem veicular nada. Então, assim, isso também te levava a ter um custo, na época, quanto mais painel você tivesse, você tinha uma despesa fixa ali, mesmo ele estando vazio. Então, isso te levava a pensar 2 vezes em colocar um painel ou não. Então, fica aqui para a galera jovem aí, que, porventura, tem interesse nesse setor, assim... Pô, pensa bacana, faz os teus estudos, é um negócio bacana? É um negócio bacana, é divertido, você conhece gente maravilhosa, tudo show. Mas, assim, não meter mão pelos pés, né? Faz um negócio bem feitinho. Negócio embasado, estruturado. Tem muita gente que acha, Elinho,
até hoje, né? Nós estamos em 2022. Tem muita gente que acha que assim, consegui um espaço ali, eu vou botar uma estrutura, boto uma tela de anúncio aqui com o telefone e o cliente vai entrar aqui e vai comprar. Então, é o caminho errado. Todo mundo acha que esse ramo é a galinha dos ovos de ouro. Né? Esse é o caminho para você ficar ali patinando por um tempo e ser sucumbido pela falta de negócio. Né? Exatamente. Porque onde você vai achar os negócios? Conheça o seu mercado. Claro. Onde você vai achar os negócios? Como é que você vai buscar esse negócio? Hoje nós estamos fazendo um trabalho lá na companhia que assim, a gente faz trabalho de agência, de planejador, faz o trabalho todo, que todo mundo faz normal. Claro. Hoje a gente está fazendo um trabalho de proativo, até um sisteminha bacana de exact sales, que a gente prospecta via telefone os anunciantes de tamanho menor. Por quê? Porque a gente tem o digital, né? Então, o digital você meio que convida essa galera do regional, nos próximos onde está instalado o equipamento, para entrarem nesse painel. O LED veio possibilitar isso. Veio possibilitar isso. Porque antes você ficava, não vou vender barato para a loja pequena, porque ele vai ocupar o meu painel, eu não consigo vender para o anúncio normal. Poder aquisitivo, né? Porque, por exemplo, se você falar hoje de Zona Sul, que tem um grande formato, né? Onde os custos são caros. Se você falar, por exemplo, numa Barra da Tijuca, onde você também tem os custos caros para implementar um painel, o custo do equipamento, que também não é barato. Então, chega uma hora que, mesmo que você vai vender a preço de custo para o anunciante local, para o pequeno comerciante do bairro, né, para a churrascaria, para o salão de cabeleireiro, por mais que você faça teu preço de custo, aquilo fica caro. Se você botar o aluguel, botar o imposto, botar a taxa de prefeitura, um monte de coisa, aquilo fica caro. O LED, o custo da lona, que hoje também é uma coisa relevante, né? O LED, ele te possibilita a fazer esse trabalho por um valor mais barato, porque você tem a possibilidade de, num equipamento só, colocar mais de um anunciante. Né? Eu fiz esse trabalho, inclusive, do começo da pandemia, com alguns comerciantes locais onde é a nossa empresa. Eu falava, cara, você que é do Baixo Meyer aí, que você vendia chopp, então faz o seguinte, cara, eu tenho um painel aqui na minha sede que eu não pago aluguel, a minha despesa aqui é só luz. Teu galpão está lá na Marechal Rondon. Marechal Rondon, Aquilo também foi uma consequência da gente ter ido para lá. E aí eu chegava para os caras e falava, cara, faz uma lona, faz uma permuta, coloca aqui para incentivar o teu negócio. A mulher da quentinha, existia um trabalho muito grande, você falou até da escola de samba, existia um trabalho muito grande na escola de samba exatamente para fazer isso. Privilegie quem é do seu bairro. Entendeu? Se você tiver que comprar um McDonald's, não compra um McDonald's, cara. Compra o churrasquinho da moça que está ali tentando pagar o uniforme do colégio do filho dela. Então, assim, o LED te traz essa possibilidade hoje. Você conseguir atender o pequeno negócio. A gente tem feito isso, tem encontrado um resultado bem legal, cara. E, assim, diferente, porque eu, sei lá, pouco tempo atrás, 2, 3 anos atrás, sei lá, eu ainda estava na minha cabeça, não, você tem que estar pessoalmente. Eu acho que assim, você estar pessoalmente é completamente diferente de você estar fazendo uma venda, telefone, e-mail, WhatsApp. Nada vai substituir o... Não substitui. Então, eu ficava muito batendo nessa tecla, né, de, cara, vai lá, esfregar o umbigo, né? Você está perto, frente a frente, a pessoa te conhece, vê como é que é a tua postura, né? E aí os meios vão mudando, a pandemia acabou de enterrar esse conceito, né, do presencial. Quem viveu o centro da cidade como eu vivi 23 anos e vai no centro da cidade hoje, se sente numa cidade fantasma daquela do Faroeste, assim, sabe? Tá vazio lá? Muito. É mesmo? Muito. Eu até falando, me lembrei, e agora ficou pertinente falar. Até lembrando essa coisa da comunicação visual, outro dia eu passei numa rua daquelas internas, na Rua da Alfândega, Buenos Aires, eu vi um sobrado, uma loja embaixo com um sobrado em cima. Se eu não me engano, aquele sobrado até em cima era um salão de cabeleireiro. Cara, eu contei 12 entre placas e faixas de imobiliária, de venda e alugo, num imóvel só.
Aí eu falei, pô, isso é poluição visual. Porque tu tem que fazer um unité, escolher para qual que você vai ligar, ou então identificar ali no meio daquelas todas uma conhecida. Então tá muito, 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 muito devagar. Até te falei mesmo da minha filha, que trabalha hoje numa multinacional, ela trabalha hoje no sistema híbrido. Ela vai 2 dias na empresa, 2 dias na semana e 3 trabalha em casa. Essa pandemia mudou completamente isso. E os meios de comunicação, né? Como você se estabelece nos negócios com meios que facilitavam muito. É. Eu sou do tempo que eu dirigia, ia, sei lá, fazer uma visita lá em Campo Grande, pô, passava o dia inteiro off. Né? Você só ia saber as coisas que estão acontecendo. A não sei que você chegasse lá para pegar esse telefone fixo. Isso, fixo. Com um fio, com um disco, assim, que né? Eu tenho um telefone desse lá da empresa até hoje. Não usa mais, né? Aí depois disso apareceu um negócio que era parecido com um negócio de médico, que... Eu cheguei a fazer publicidade desse cliente. Trim. Era Teletrim. Chamava Pager. Eu tava com aquilo penduradinho na cintura, aí o cara... recebia alguém tá querendo falar contigo. Aí tu ia no telefone fixo e ligava. Aí o pessoal do escritório da base... ligar para fulano. Aí você olhava, pô, ligar para fulano. Tem que ir. Aí parava carro, entrava no orelhão, ligava para fulano. Não tinha celular. Cara, melhor a gente não falar isso, não, porque... Não, nós somos forjados nisso. Cada vai nós somos forjados nisso. Então, assim, qual é o caminho para a galera? Cara, eu tenho parceiros, nós temos parceiros, amigos em comum que não tem nenhuma proximidade, eu não sei você, mas... nenhuma proximidade com a tecnologia. Sim. E a tecnologia, cara, se você não... Pelo menos o básico ali de saber se comunicar, saber se organizar. Hoje em dia você tem que se render a isso, não tem jeito. A minha filha, Raquel, que tu conhece, ela usa tecnologia em tudo. Tipo assim, depois vamos comer ali no Bruno, vamos. Me lembra de comer no Bruno. Aí a tecnologia funciona. Meu filho, a gente está com os ingressos aí de permuta. Eu falei, cara, faz uma planilhazinha para mim. E isso foi ontem. Faz uma planilhazinha para mim e me diz os dias que estão disponíveis para eu poder falar para a galera. Tem 3 ingressos por dia tal, tem 5 ingressos por dia tal. Aí, meia hora depois, ele falou para mim assim... Coloquei a planilha lá no Drive. Aí eu falei, tá. Então, agora como é que eu vou lá no Drive? Brincando, né? Mas assim, já não tem mais daquela coisa de te mandar pelo Zap. Já tá, aí tu vai lá online no teu Drive, já tá a planilhazinha lá que você pediu para fazer e tal. Quem não se render a isso hoje, hoje a minha proposta, eu sofria muito fazendo proposta, né? E, assim, meio que atrapalhava o mídia lá que estava me aguardando, porque o mídia... A empresa, assim, muito grande, ela, sei lá, liga o mídia da mesma agência, do grupo A, aí te pede, por que tu tem disponível na Barra? Aí, meia hora depois, me liga o mídia do grupo B, o que você tem disponível na Barra? É a mesma empresa pedindo o mesmo material, mas você tem que mandar 2 vezes. 2 vezes. Então, você está trafegando um peso... Eu, né, trafegava um peso enorme em fotografia, em informação, para 2 coisas diferentes na mesma empresa. Sim. Hoje, a gente sobe no Drive e passa o link para o cara. Então, o cara lá não tem peso nenhum no seu computador, lá no seu HD, lá não tem peso nenhum nisso. Entra no Drive, pega só aquilo que quer. Fazer lona. Chegava, às vezes, você recebia do cliente um arquivo para imprimir a lona pesadíssimo. Hoje o negócio vem lá por e-transfer e dura 7 dias. Se não acessar em 7 dias... cai. Essas modernidades, cara, a gente tem que estar junto. Ô, Elinho, nós vamos entrar agora aqui num quadrinho, que é o seguinte. Você falou que estava usando o Everywhere lá do... Usei durante bastante tempo. E ali a gente tentava buscar. Até o Mário que esteve aqui, ele falou que está usando um outro Action View, uma coisa assim, que é... O Mário, pelo que eu soube, usa um sistema de câmera. Por câmera, completamente diferente de tudo que eu já vi. Mas... eu já tive, inclusive, desculpe te interromper, proposta desse sistema que o Mário usa. O ruim, se eu estiver enganado, me perdoe, mas esse sistema de câmera ele tem que ter uma internet. Sim.
Então, aí para o LED ele é interessante porque o LED te obriga a ter uma internet. Mas Não, você acaba tendo duas internets, uma para câmera. Tá. Nos meus painéis eu tenho uma internet para câmera e uma internet para o equipamento. Esse sistema que o Mário, que eu ouvi falar que ele usa, eu não falei diretamente com ele, mas é muito bom também. Então, aí a gente tem lá o Laércio, que é um... Professor Laércio, na convenção que eu fui, ele foi um dos palestrantes. Eu vou trazer ele aqui para conversar com a gente sobre métricas, né? Porque o nosso negócio hoje, a evolução do nosso negócio é apresentar, entregar para o nosso anunciante métricas sobre o que a gente está fazendo. A medição do ponto, né? E aí, a gente tem aqui, a gente selecionou, por intermédio de vocês, a gente selecionou alguns pontos seus que a gente vai dar uma avaliada nele, no aspecto de métrica e no aspecto de mídia externa, porque a gente entende que para você avaliar é bacana você poder comprar um equipamento que você conhece, mas um equipamento que você não conhece, você tem que buscar informações que não estão na métrica, não estão no Economapa, no Geofusion e nem mesmo no InfoH. Uhum. E aí eu vou pedir para, por favor, botar as imagens aí. Avenida das Américas, Barra da Tijuca. Barra da Tijuca. Esse ali, Porto dos Cabritos? Não. A gente já teve, durante muito tempo, contrato com o Porto dos Cabritos. Hoje a gente não tem mais. Isso aí é o sequencialzinho de 3 faces. 3 faces, 10x4. Seguramente, se não tiver quase 20 anos, está perto de fazer. Ponto top. Ponto muito bom. E aqui você... Olha lá. Então, nós estamos ali, ó. Nós temos isso aí, ó, audiência e alcance, né? Uhum. Visualização, 150 mil pessoas sendo impactadas. A frequência dessas informações é do InfoH, lá do Laércio. Sim. Tá? E aí, tem a próxima tela, por favor? Olha lá. E são dados básicos. O que acontece? Quando você está analisando, eu vou comprar uma mídia. Qual mídia que eu vou comprar? Eu quero segmentar com a faixa etária, com o nível de educação escolar, com classe social. Isso tudo vai embasar uma possível compra da mídia por parte do mídia. Com certeza. Mas, por outro lado, a gente entende que existem outras informações que são muito importantes, né? Por quê? Você poderia ter esse mesmo local, Avenida das Américas, na altura do quilômetro 3, 2000 e pouco ali, né? Quilômetro 3, um painel com visibilidade prejudicada por um poste, por um prédio, por uma coisa. Então, a gente analisa aqui que você tem que ter para um painel, para você qualificar uma peça como essa, por exemplo, ponto número 1, é a audiência. Sim. Né? É o alcance que você tem aqui com a comunicação que você vai estar fazendo lá. Ponto número 2, a visão, a visibilidade desimpedida. Né? E o ponto número 3 é a profundidade, ou o tempo que você tem de exposição daquela comunicação para a tua audiência. Quando tem uma retenção assim, o cara fica por alguns minutos em frente ao seu painel, olhando o seu painel. Sim. E aí, eu queria que você me ajudasse, que é a brincadeira desse quadro, a dar nota para esse equipamento. Tem mais 2 equipamentos aí, se eu não estiver enganado. E aí, vamos dar nota para esse aqui. Você está vendendo isso aí para caramba, né? Cara, assim, a gente tem sempre uns bons pedidos, né, para esse ponto e tal. A gente é da época que a gente colocava sequencial porque você queria vender o sequencial para o mesmo cliente. Uhum. Né? Eu lembro da época que a gente começou indo para São Paulo para fazer contato com as agências. A Meta Painéis, do Jean Demícolis, não sei nem de quem é mais esse Rodolfo. Ele tinha um sequencial na Marginal, ali no Jockey Club, com 50 painéis. E uma vez Trianon também tinha. Eu vi uma vez não sei se foi Era no Jockey. Era no Jockey. E acho que foi a Sony,
sei se foi a Sony, se foi a Samsung, comprou os 50 painéis dele com apliques. Então, cada painel era um produto. Um era uma televisão, outro era um videocassete, outro era um micro-ondas. Então, a gente é da época que a gente colocava sequencial para vender para o mesmo cliente. Aí, nessa foto, tem um exemplo de que a gente tem 3 clientes diferentes no mesmo ponto, né? Então, assim, hoje a gente vende bem. Eu vou te ajudar. No quesito audiência, isso aí eu conheço muito bem, porque eu estou muito bem aqui na Barra, né? Então, Barra da Tijuca, essa via aí, são 150 mil carros dia. Então, questão de audiência, qual a nota que pode atribuir a isso? Sou suspeito, nota 10, né? Tem 11? Menos, 11, menos que isso. Agora, no quesito visibilidade, qual é a nota que você atribui para esse ponto? É. Cara, eu fico também no 10. Apesar de que a gente hoje tem os trechos na Barra da Tijuca que você já tem a fiação subterrânea e tal, né? E aí ajudaria muito mais. Mas eu acho que o ponto, devido a tudo isso, todo esse conjunto de retenção de trânsito, de público que vê, eu acho que também a visibilidade dele é maravilhosa. A terceira questão aqui é o seguinte: qual a nota que você dá para esse ponto no quesito de profundidade, de tempo de exposição? Tempo de exposição é enorme. Você sabe que tem uma curiosidade, não sei se você passa por isso no sequencial. Tem muito cliente que fala, eu prefiro o primeiro do sequencial, porque o primeiro é sempre o primeiro a ser visto. Já tem cliente que fala assim, não, eu prefiro o último, porque mesmo quando eu identifico o primeiro, eu estou vendo o meu lá no final. Então, passo o primeiro, passo o segundo, eu estou vendo o último, sabe? Você está vendendo individual também, né? Hoje em dia... Tem que vender, né? Tem que vender o individual. E, às vezes, te quebra, por exemplo. Você tem exemplos de clientes que falam assim, um colégio, fala assim, pô, você tem ponto lá? Tenho, mas já tem um colégio lá exibindo. Aí o segundo colégio não quer botar perto. Então, isso quebra um pouquinho, entendeu? Mas eu acho que... Eu vou dar para o quesito visibilidade, eu vou dar um 9 para esse teu ponto. Tá bom, pô. Eu vou dar 9 por quê? Vou dar 9 porque justamente essa fiação que é realmente uma coisa que, assim, um IPTU caríssimo, que é o Barra da Tijuca, ainda ter essa fiação toda agarrada nos postes é complicado. Mas as outras notas, para mim, é sensacional esse equipamento. Eu tenho um painel logo ali depois, né? Mas, assim, sim, é verdade. Mas o meu tem algumas coisas que acabam entrando, bloqueando parcialmente ali a visibilidade do painel. Então, como é que ficou o quadrinho disso aí? Nota média? Olha lá. Vamos para o próximo? Eita! Esse é um ponto, é uma publicidade que a gente colocou agora recente. Mês de outubro, aí, novembro. Eu acho que tem um diferencial, porque você está falando aí de 200 metros quadrados no coração da Barra da Tijuca, né? Foi um ponto que a gente fechou contrato com eles um pouco antes da pandemia e, devido a tudo que aconteceu, não engrenou, né? A gente ficou parado aí um tempo. Nossa mídia era de rua, o povo não estava na rua, então a gente passou um... Mas isso aí é streaming, né? Isso foi venda que veio de São Paulo. Eu não entendi por que o pessoal do streaming... Assim, nessa época eu estava com um sensorzinho em todos os painéis, né? E... o povo não está na rua. Estava assim. A minha queda caiu lá, tipo, 40% do volume de gente na rua, por incrível que pareça, caiu 40%. Não caiu 100%. Tinha gente na rua. E eu defendi isso, cara. A galera que está na rua... Também defendi dessa forma. A galera que está na rua você vai estar sozinho lá, né? Quando começou a pandemia, minha mulher precisava trabalhar, que ela trabalha na área médica. Praticamente em frente ao outro painel, né? E eu ia praticamente, para ela não usar transporte público, eu ia praticamente levá-la e buscá-la todo dia e tal. E eu via que tinha gente na rua no começo da pandemia, aquele primeiro... Foram 15 dias de bloqueio total, depois começou a dar o pessoal... Mas o que eu me referi foi o que o pessoal falava. A tua mídia é de rua, não tem ninguém na rua e tal. Então, esse ponto foi um ponto que ele demorou a engrenar, mas agora, graças a Deus, a gente conseguiu fazer algumas coisinhas lá. Está com 200 metros, né? Na verdade, ele todo... 40%, que seria isso?
ele todo mede 250 metros quadrados. Só que tinha dois lojistas do shopping que a gente tinha cedido o painel para eles na época lá da pandemia, e mesmo sem estar exibindo, eles continuaram pagando a mensalidade. Então, quando chegou nessa época, agora a gente tentou emendar ele todo, mas não conseguimos. Aí ele caiu de 250 para 200 metros quadrados. A puta painel. E um errinho ali na medida, a lona acabou vindo um pouquinho menor. Porque isso aqui é uma adaptação, você tem vários painéis e adaptou para fazer uma campanha do painel inteiro. Na verdade, eu tinha... o projeto inicial eram 4 painéis de 12 por 4, com um espaçamento de 4 metros, mais ou menos, entre eles. Só que com essa coisa dos lojistas, os painéis ficarem vazios, a gente cedeu para o shopping comercializar os espaços para os lojistas, né? Só os indicativos, né? E aí aquela coisa, a lona para fazer de 12 por 4 fica muito cara. Aí tinha lojista que fazia a metade, 6 por 4. Aí os painéis foram sendo segmentados, mas a gente, se vender 12 por 4, emenda 2 com a lona, vai ficar por trás, não vai aparecer, e vendendo ele inteiro, emenda todos eles. E, bom, aí a visibilidade prejudica um pouco, porque está no paralelo. Né? Se fosse uma via sem canteiro central, seria top, porque pega a ida e vinda, né? Você sabe que isso é uma coisa que São Paulo sempre foi a nossa meca, né? A gente sempre eu, pelo menos na mídia OH, sempre me baseei em São Paulo. E eu via, nas viagens que eu fazia para São Paulo, os painéis paralelos à via, né? Presta uma canetinha aí, por favor. A gente sempre buscou ponto que ficasse perpendicular à via, né, ou meio em diagonal, e esse era um ponto paralelo, mas São Paulo sempre teve isso. Por exemplo, no Nordeste você vê muitos pontos paralelos à via, né? Aí eu achei que seria um bom investimento, a gente fez, como eu te falei no começo da pandemia, não rolou, mas agora está indo. É coração da barra. Então, vamos lá. Visibilidade. Esse ponto não vai... Olha lá. Parará, 136 mil pessoas. É uma audiência enorme. Quando o cara bota isso aí em total da população, é uma audiência enorme, né? Com certeza. O impacto é muito grande da OH, né? Você tem o CPM na ficha aí desse ponto? Não pegou preço, né? Para fazer o CPM. Quanto é que está vendendo esse painel inteiro assim? Rapaz... A gente vende, em média, um painel desse em torno de 50 mil reais, mais ou menos. 50 mil reais. Pô, CPM maravilhoso. Para o tamanho do painel. Exatamente. O custo por mil ali é bem bacana. É nada. É pequeno. Então, vamos lá. Visibilidade, nota. Esse vai ganhar nota 10, não. Esse vai ganhar uma notinha 9. 9. Então, vamos lá. 9. Porque ele é lateral, né? Vamos lá. A visibilidade, o tempo de profundidade vai dar 10, né? Com certeza. 10. Ali também tem semáforo, tem retenção, ali também sempre tem uma exposição boa. Sim. E vem cá, e a audiência disso aí? É um absurdo também, você entendeu? Nota 10, né? 10. Barra da Tijuca, onde você falar de audiência... Aqui com... Passa lá. Vai ficar com a nota altíssima esse card. Como é que ficou esse card aí? Olha lá, ponto top também, né? Esse aí esse é Gustavo Sampaio. Esse é a menina dos olhos da gente lá, né? Esse local. Isso aí é uma visão da praia. Não, isso é uma visão da Nossa Senhora? Da Sociedade de Copacabana. Mas ele também tem uma visão muito boa da Avenida Atlântica, né? Na verdade, esse era um dos únicos pontos, a gente sabe que em pena dupla no Rio de Janeiro são poucas, né? Ele era um dos pontos e era muito mais valorizado porque eram 2 empenas. Só que, infelizmente, a cobertura do lado direito ela foi vendida na época da pandemia. Então, a empena do lado esquerdo a gente tem acesso pelo condomínio, é uma área comum do condomínio, mas a do lado direito a gente tinha acesso por uma cobertura que ela foi vendida e a atual moradora não permite mais que se entre na residência mas dela. chama um pessoal de escalada aí, que o pessoal faz um caminho de escalada lá. Vamos ver. Subir Sabe esses caras que sobem Cara, mas a dificuldade é você jogar a lona pro lado de fora, né?
Como é que você vai... Ela sobe na carretilha, né? É uma possibilidade. A gente pensou, eu inclusive... tenho o mesmo problema. Tem. Eu tenho 2 ou 3 painéis assim que eu tenho o mesmo problema. Toda vez que vai ter instalação, no início eu tentava mitigar premiando lá o dono. Vai entrar um anúncio aí vou dar um desconforto para a pessoa da cobertura. Eu dava uma pratinha lá para eles ficarem de boa. Mas aí você começa a criar um envolvimento chato. E aí eu estou trabalhando nessa ideia de criar um caminho de rapel. O cara não sobe um prédio sem corda, sem nada, não sobe um prédio. O cara sobe o prédio sem nada. Se você botar uma estrutura ali com os pontos de ancoragem do rapel, aí comecei a pensar nisso. Fiz ainda não está 100%, mas é um... Pô, então depois vamos conversar sobre isso. Porque a gente teve a ideia de fazer com um carvalhão. Mas ali na rua, não tem como. Na Gustavo Sampaio, então o cara não passa. Não, são duas faixas de trânsito com carros estacionados na rua. Então, por mais que você faça de madrugada, o que for, não vai conseguir fazer. Com carvalhão, esse teu ponto, Elinho, esse teu ponto é muito bom, cara. Esse local a gente já tem ele há muito tempo e a gente adora ele. O único quesito dele, assim... que deixa um pouco a desejar é que, por ele ser um pouco distante, dependendo da arte que o exibidor crie, ele perde um pouco na visibilidade. É aquilo que eu sempre falo, né, da época antiga, você pegar um ponto e colocar lá Casas Pernambucanas, é uma visibilidade. Se colocar no mesmo ponto Skol, é outra visibilidade. Uma comunicação menor, você tem condições de fazê-la bem mais abrangente para ocupar o espaço, né? Então, ali, dependendo da arte que o cliente criar, ela não tem uma visibilidade tão boa. E você tinha o quadro do lado de cá e tirou? Tinha. Tirei e passei por causa disso. Passei um sufoco grande por isso no ano passado, porque a gente vendeu uma campanha para Casas Bahia, era as patroas, era uma dupla de, acho que era Maiara e Maraísa, com a menina que faleceu, que o avião caiu e faleceu. Então, a gente... Quando chegou lá... Marília Mendonça. Quando a gente chegou lá para instalar as 2 lonas, a gente ficou surpreso, porque a moradora da cobertura anterior, a empregada só ia lá em cima para botar a roupa para secar. E quando nós chegamos lá, tinha sido vendida a cobertura, o condomínio não informou para a gente que a cobertura tinha sido vendida, a gente não teve dificuldade de acesso. Aí foi um trabalho danado para convencer a moça, a proprietária da cobertura, para instalar a lona, e uns dias depois teve o acidente da menina, o cliente obviamente ligou falando... Não tem condições de continuar com a publicidade. Aí a gente passou outro sufoco para poder entrar na cobertura. Isso tudo foi um trabalho muito grande e acabou que culminou e ela falou, não quero mais nada de gente entrando aqui na minha residência e tal. Então, a gente passou a trabalhar só com a do lado esquerdo. Que legal. Eu pensei que tu ia me mandar a foto do Bom Dia Verônica. O Bom Dia Verônica foi um projeto diferenciado, teve uns apliques, né, umas gaiolas. Teve gaiola lá que media 3,30 por 3,30. Eu botei tamanho, eu fiz um painel, uma empena dupla nossa ali em painel, mas eu fiz com o mesmo motivo de Bom Dia Verônica. Quando a gente fez o Bom Dia Verônica, podia estar comercializando as duas, né? Só que a gente procurou mandar as mais recentes, né, para vocês aí. Qual o fluxo de veículo ali? Nossa Senhora de Copacabana, aquele finalzinho ali, estamos falando ali, aí de cara, 70, 80 mil pessoas, carro dia. A última medição informação que a gente teve de Sete Rio era mais, acho que era 80 e poucos mil veículos dia. Porque ele tem as duas visões, né? Ele pega a visão da Atlântica também. Da Avenida Atlântica também. Da Princesa Isabel? A Princesa Isabel praticamente não se vê. Porque a Princesa Isabel ela começa quando você vem da Atlântica, da praia, né? Aí quando você dobra na Princesa Isabel, ele está do lado de cá. Aí teria que olhar para o lado para dar uma... Mas esse ponto já é tão famoso, digamos assim, que tem pessoas até que falam, pô, eu passei na Princesa Isabel, eu vi teu povo. Mas tu olhou para o lado? Olhei porque eu já sei que tem uma empena ali, entendeu? Aí as pessoas, às vezes, comentam isso. Então, vamos lá, próxima página, por favor. Olha lá, pá. Estamos falando ali de 65% classe A, 25% B, 6,8% classe C e DE 2,4%. Quer dizer, qualificado. Muito bom.
profundidade e tempo de visualização. Qual a nota que tu vai atribuir para esse ponto aí, Alinho? Profundidade e tempo de visualização sem fazer isso. Não, vamos lá. Sou suspeito, é verdade, mas é 10, com certeza. 10. Ali, Então, vamos lá, quem 10. passa na Nossa Senhora de Copacabana domingo, pega engarrafamento. Tá. Visualização dele. No quesito visibilidade, cara, assim, eu tenho também, sempre falo que tem um quesito importante na OH, que é o impacto que a peça causa, né? O impacto dele é enorme, porque ele se destaca, mas assim... Está no meio do ponto focal, né? Essa tua meio. foto aí, eu botaria na foto, tentaria enquadrar aqui a rua, porque eu lembro, isso aqui a gente dá de cara com isso. Você está descendo a Nossa Senhora de Copacabana, pô, tá no meio da rua. Ali da Praça do Lido, nos fundos. Quer chamar, o que é ponto focal? É isso aí. Ele tem uma visibilidade excelente. Mas aquilo que eu falei desde o início, dependendo da arte que for criada, ele não tem uma leitura tão boa. Uhum. Entendeu? Mas é excelente, sim. Então vai levar o quê? Nota? Um 9zinho, né? 9? Para essa coisa da visibilidade. Qual é o outro quesito? Audiência, o volume lá. Tá. Esse aí eu daria uma nota 9, porque não é 9 para quê? Para audiência ou para visibilidade? Para visibilidade. 9. Eu acho que não é toda a arte que tem um destaque bom quando o cliente cria. Mas, cara, o que acontece é o seguinte, cara, o criativo da agência, ele é pago para isso, tem que trabalhar. Ele tem muita preguicinha ali e tal, vai tentando aproveitar elementos de uma arte para outra. Às vezes faz essa adaptação, só muda a medida. Eu botei uma campanha de filme ali, não lembro qual foi o filme, era uma arte roxa com verde, sabe? Confundia muito. Essa audiência aí, com 85 mil carros, você diz, né? Qualificado. Só da Nossa Senhora de Copacabana. Isso. Eu nunca fiz a medição dela da Atlântica. Que eu nunca fiz. Mais a mesma quantidade. Mais ou menos isso. Eu acho até que se você for falar da audiência de pedestre, a da Atlântica é 10 vezes maior do que da Nossa Senhora de Copacabana. Então, qual é a nota que tu vai dar? 10, né? De audiência. Então, como é que ficou o card aí? Ficou com 29, 9 ponto alto, vai passar direto, sem necessidade de fazer prova final. É isso aí. Elinho, seus pontos, seus pontos, eu acho que eu vou te gravar mais uma vez, porque a gente acaba conversando pra caramba e sempre ainda tem muita coisa. Eu queria conversar um monte contigo ainda, porque nós temos passagens assim, de vida muito semelhantes, muito iguais, e a gente aprendeu muito com essa caminhada, né? Muito, muito. Então, eu quero te agradecer muito de você estar aqui prestigiando o nosso conteúdo. Espero contar contigo mais vezes. E você é um querido que eu tenho muito respeito e admiração. Eu que te agradeço. Mais uma vez, te parabenizo, você, tua equipe, pela iniciativa. É muito importante isso no sentido da gente não só conversar os dois, mas poder deixar isso gravado, como você falou, poder deixar as pessoas acessarem, verem a experiência que a gente teve, né? Deixar esse legado todo aí para as pessoas que têm interesse, que são do ramo, enfim. E a hora que você precisar, meu amigo, é só me chamar que estamos juntos. Muito obrigado. Obrigado a você. Senhoras e senhores, Hélio Ribeiro. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Mano. Conte comigo. Valeu. Ó, se você gosta desse conteúdo, por favor, se inscreve no canal, ativa lá o sininho para receber notificação e deixa já o seu like para fortalecer aí. Abraço!